Bem-vindos à nossa aula. Hoje vamos trabalhar o Chile, esse país que tem particularidades tanto física como econômica e que, em seu aspecto histórico, apresenta muito das características dos países latino-americanos. No entanto, o Chile ele teve também no aspecto econômico uma diferenciação, né? Então vamos ver aqui um pouco sobre os aspectos históricos desse país. Então não é diferente, né? O Chile ele logo após o seu processo de independência, ainda no século XVIII, teve todo um conflito de conquistas territoriais, principalmente em territórios que pertenciam a povos indígenas, que praticamente foram dizimados, e com isso se formou oligarquias, e essas oligarquias, né, dominaram o país praticamente até a Primeira Guerra Mundial. No entanto, no curso de suas administrações, eles também provocaram muitas transformações. E devo dizer que nem todas essas transformações foram ruins. A partir de então, após a Segunda Guerra Mundial, com o enfraquecimento, né, das oligarquias, cresce e passa a ocorrer um crescimento da oposição. E com a crise de 29, que nós sabemos muito bem que foi a crise do sistema capitalista, de proporções globais, poderia dizer uma das, com certeza, mais famosas da história. E isso provocou impactos no cenário mundial, poderia dizer, de grande miséria. Logicamente, com essa situação de miséria, agitações sociais vêm a ocorrer, né? E com isso, certo? Tem aí o auge, né, de movimentos socialistas no país. Devo dizer que nesse período aí o Chile experimentou uma república socialista. No entanto, esse movimento durou apenas 100 dias. Foi algo assim muito rápido. A partir de 1940, o Chile passa então a se organizar politicamente, as esquerdas, né, eu poderia dizer, passam a se organizar politicamente e realizam, durante seus governos, reformas trabalhistas, ao mesmo tempo que promove-se aí um crescimento industrial. Devo dizer, que chamar bastante atenção aqui para o ano, né, 1940, em que o mundo estava envolvido em um conflito mundial. E isso faz com que países que recentemente industrializados, ou que estavam iniciando sua industrialização, era o caso do Brasil, era o caso do México, Chile, esses países eles passaram a gozar de uma certa autonomia, porque as grandes potências mundiais estavam envolvidas no conflito da Segunda Guerra, principalmente toda a atenção, toda a política econômica estava sendo sempre envolvida ao conflito da Segunda Guerra Mundial, o que permitiu uma maior autonomia, um processo de organização desses países sem a influência externa. Então, os anos que se seguiram, né, década de 50, 60, houve uma grande penetração de capital internacional, principalmente, pessoal, no que diz respeito à mineração. O Chile ele tem essa característica, mineração do cobre, se destaca muito. E aí, com investimento estrangeiro, o Chile, então, ele desponta com crescimentos, né, econômico, ao mesmo tempo que isso não foi acompanhado com um desenvolvimento social. Então você tem nesse período também uma desvalorização dos salários dos trabalhadores, chegando aí um processo de inflação galopante,
Observem aqui, ó, que é chegando a 400%, né, ao ano. Então isso aqui é um processo de desvalorização muito grande que vai atingir principalmente a classe mais pobre. E diante de todo esse contexto de desigualdade que vem crescendo, os presidentes que vêm a se fortalecer na administração do Chile geralmente eram presidentes de formação socialista, né, de ideais socialistas. E isso abalava as relações com os norte-americanos. Agora, observem bem o ano que nós estamos destacando aqui, né, década de 60, em que o mundo estava vivenciando a Guerra Fria. E o mundo, nesse período, estava dividido em bloco. Então, existia o bloco que apoiava as políticas socialistas e os blocos de países que apoiavam os capitalistas. Então, quando um administrador, um presidente chegava ao poder em determinado país, observava-se logo de imediato a orientação política dele, se era uma orientação de ideais socialistas ou de ideais capitalistas. Bom, e aí, nos anos que se seguiram, né, as relações comerciais, principalmente com os norte-americanos, estavam ficando cada vez mais abaladas devido justamente à formação, né, política dos presidentes do Chile. Ao mesmo tempo em que esses administradores eles realizavam reformas de cunho mais populares, como o exemplo a reforma agrária, né, distribuição de terras, expropriação. E aí o que acontece? Na política externa, justamente seguindo as relações, os Estados Unidos nesse período aqui, eles ainda se portavam então como anfitrião e como protetor da América como um todo, e ele praticamente orientava as políticas externas dos países. No entanto, alguns países começaram a não querer obedecer aos ditames americanos. E aí, olha, uma dessas foi o quê? Na política externa, seguindo a orientação das relações econômicas, certo? O Chile ele rejeitou as orientações norte-americanas de rejeitar e de hostilizar Cuba. Observem, devo destacar aqui, que Cuba tinha realizado uma revolução socialista, em que o socialista Fidel Castro tinha chegado ao poder. E a orientação americana para todos os países era justamente hostilizar Cuba, não ter relações econômicas nem políticas com Cuba. No entanto, o Chile não obedeceu isso, permaneceu com uma certa autonomia. Evidentemente, isso não agradou os americanos, né, que passam então a realizar pressões, principalmente no ambiente econômico, certo? Isso vai surtir efeito justamente no governo de Eduardo Frei, que intensifica-se mais as dificuldades econômicas do país. Para atingir, deixar o Chile em dificuldades econômicas, basta simplesmente, na época o Chile não tinha uma grande dinâmica econômica, não tinha muitos produtos, e aí quando um país ele depende muito de um único produto, ele fica muito exposto, porque a partir do momento que esse produto cai o preço, então sua economia entra em colapso. Veja só então, qual era o principal produto do Chile? Era o cobre, produto de exportação. Imediatamente, para se atingir a economia do Chile, o preço do cobre internacionalmente despencou, isso aí refletiu, né, no valor da moeda do Chile e aumento novamente de inflação e custo de vida, levando ao Chile a um verdadeiro colapso econômico. Por outro lado, os Estados Unidos, né, não via com bons olhos, né, o cenário que estava se formando. Nos anos 70, no ano 1970, o socialista, declaradamente, né,
que conseguiu justamente através de uma coligação de partidos de esquerda viabilizar sua candidatura, o socialista Salvador Allende, ele vai então ser candidato às eleições de 1970 e é eleito. Atentem bem para esse ponto aqui, porque isso entra para a história, porque geralmente os movimentos socialistas, eles tomam o poder por movimentos armados, né? Movimentos armados. Foi assim em Cuba, foi assim na Rússia. No entanto, no Chile, nós temos uma experiência socialista pelo voto. E o presidente Salvador Allende, ele chega a isso, a presidência do país por meio de eleições. Então, isso, né, Allende promove, então, de imediato, logo quando chegar ao poder, um processo de reformas. Entre essas reformas vai ser, então, a reforma agrária, estatização de várias indústrias, nacionalização de várias empresas. Significa dizer que Allende ele estava tomando justamente uma postura diferente, né, do que os governos liberais capitalistas tinham. E isso aí não era algo que agradava. E devo dizer aqui que os opositores de Allende o acusavam, né, de, com essas medidas, ele está organizando ali, criar um Estado extremamente forte para justamente, futuramente, dar um golpe de Estado e estabelecer um governo ditatorial comunista, né, afastando de vez a possibilidade de eleições no país. Então, isso aqui, não, logicamente, eu estou colocando para vocês, mas não que isso tenha se confirmado, não se confirmou. Né? Então, aí um cartaz, né, de Salvador Allende eleito no Chile, certo? Bom, imediatamente os capitais sumiram do país. A partir do momento que Salvador Allende ele começa, então, a estatizar empresas, né, confiscar recursos de grandes fortunas. E aí, então, Salvador Allende tem aí um problema, porque quem era rico no Chile começa a fugir do país, justamente por medo de perder seu patrimônio. E aí, os ricos sumiram para o exterior, a burguesia chilena, que ainda ficou no país, passou a fazer uma ferrenha oposição à condução da política econômica que estava sendo conduzida. E as empresas multinacionais, que ainda não tinham sido nacionalizadas, fecharam as portas, gerando um grave problema de desemprego. Ao mesmo tempo, o país ele entra em uma sequência de greves, principalmente caminhoneiros, que, imagina aí, pessoal, nós tivemos aqui um exemplo, né, desse tipo de greve. Então, o país inteiro ele para. Né? Ele para. Aqui no Brasil aconteceu isso em 2017. E aí o país tem então uma crise de proporções gigantescas. Ao mesmo tempo, então, com essa greve, os americanos trabalhavam numa manobra política para afastar Allende do poder. E quem vai fazer isso, né, vai ser justamente, em 1973, um general conhecido como Augusto Pinochet. Pinochet vai conduzir, então, o processo que vai, de forma, realiza um golpe armado que afasta o presidente Salvador Allende, que tinha sido eleito, e instaura a ditadura militar no país. Essa ditadura militar, conduzida por Salvador Allende, vai ser uma ditadura muito ferrenha, né, perseguição política, vários torturados, né, mortos. Ao mesmo tempo também que no aspecto econômico, Salvador Allende vai passar a adotar uma modificação de uma política liberal, neoliberal, conduzida pelos famosos Chicago Boys. Beleza, pessoal? Até a nossa próxima aula.